nessa, mais um dia começando. Hoje sobre a frequência de Mebarrel, minha frequência. Bora trabalhar. Um dia paz no coração, dona Rita de Cássia. Bom dia. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Não é? Acertei em cima. Vamos nessa. Hoje com um chazinho. Tenho vontade de tomar um chá. Tá uma friaca aqui. Já esfriou, inclusive. Suquinho de hortelã. Uh! Nessa. Chamar o povo aqui. Vocês compartilharam o link? Vamos lá. Pronto. Muito bem. Fechar nossos olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. E manteremos 3 vezes a sílaba semente e o sagrado Om. Respira fundo. Respira fundo.
respiração, sentindo o ar entrar e sair. Direcionemos nossa consciência à base da bacia. Contemple uma esfera da cor vermelha, amarronzada, um marrom avermelhado, se apresentando a ti na base da bacia. O fluxo de energia agora entra e sai. Pela base da bacia. E essa esfera, ela expande e contrai. Conforme o fluxo entra. Expande e contrai. Sua respiração se dá agora pela base da bacia. Manteremos agora a letra U de utilidade, seccionada, cortada, cortada. E a cada vez que fizer a letra U, contraia a base da bacia, o períneo. Inspira. Respira fundo. Solta. Mantém a respiração normal. Só observando. E leva a consciência a 2 dedos abaixo do umbigo. Contemple a esfera laranja se apresentando a ti. Dentro do seu abdômen. Fluxo de energia entra e sai. 2 dedos abaixo do seu umbigo. A esfera expande e contrai. Manteremos a letra U, novamente, agora contínua. Respira. Respira fundo. Solta.
E elevemos a consciência agora no centro do tronco. Contemplemos a esfera, a qualidade amarela dourada se apresentar a nós. O fluxo de energia entra e sai pelo centro do tronco. Mantemos a letra O de ouvir. Respira fundo. Respirou fundo. Solta. E leve a consciência ao centro do peito. Contemple a esfera rosa, claro, com contornos verde esmeralda se apresentar a ti. A esfera expande e contrai com o fluxo de energia. Ele entra pelo centro do peito, expandindo a esfera. Temos a letra A de amor. Respira fundo. Respira fundo. Solta. E leve sua consciência ao centro da garganta, entre o nariz e a garganta. Contempla a esfera turquesa se apresentando a ti, um verde azulado, um azul esverdeado. A esfera expande e contrai. O fluxo entra e sai. Abra sua clara audição. Escute o creptar das estrelas, a música das esferas. E manteremos a letra E de elegância. Respira. Respira fundo. Solta. E leve sua consciência ao centro do cérebro. Contemple a
esfera violeta azulada se apresentando a ti. Fluxo de energia entra pelo centro da testa. Expande e a esfera contrai. Mantemos a letra I de inteligência aguda. Faça uma nota aguda. Respira. Respirou fundo. Solta. E eleve a consciência para o topo da cabeça. Contemple aí a esfera branca e o silêncio. A esfera expande e contrai. Fluxo de energia entra pelo topo da cabeça e sai pela bacia. Entra pela bacia e sai pelo topo da cabeça. Entra por cima e sai por baixo. Entra por baixo e sai por cima. Entra por cima e sai por baixo. Entra por baixo e sai por cima. Você está unindo o macro e o microcosmos. Leve a consciência a 1 metro mais ou menos da cabeça física e contemple a oitava superior. A primeira de 3 esferas que se encontra aí, se apresenta a ti. A segunda esfera um pouco atrás e acima. E a terceira acima da segunda, alinhada à primeira esfera. Contemple a Santíssima Trindade, te iluminando, te protegendo, te fortalecendo. Sinta a presença do Espírito Santo à sua volta. Ó Sagrada Shekinah, ó Santo Espírito, aqui reverenciamos nossos mestres e guias. Reconhecemos a tua sagrada frequência. E fazemos
nossas alianças no dia de hoje e sempre. Ser nosso orientador, nosso guia. Sopra os nossos ouvidos, abre as nossas visões. Ó Santo Espírito. Fazer suas alianças com a harmonia, com a paz e com a luz. Aceitar o Cristo dentro de nós, na justiça e no amor. Direcionar a consciência às 3 esferas e contemplar a cascata de luz, a cor branca, alvíssima que desce, penetra o topo da cabeça e inunda todos os corpos, físico, sensorial, emocional e mental. Vai se espalhando no ambiente onde você está. E tudo vai se tornando um branco alvíssimo, penetrando até o átomo. Cada átomo tem um núcleo branco alvíssimo. Toda a energia mal qualificada, desqualificada, vai se desprendendo. Você vai vendo pontos pretos sendo liberados e absorvido por outros pontos dourados. O branco vai se intensificando, os pontos pretos, micro pontos pretos vão saindo, se desprendendo e sendo absorvido pelos pontos dourados, neutralizados. Esse branco vai se espalhando à sua vizinhança, à sua casa como um todo, os quartos, o banheiro, sala, tudo vai se tornando um branco alvíssimo. Vai se espalhando pela vizinhança, pelas casas ao lado, pelas ruas. O céu é um branco alvíssimo. As águas são transparentes, cristalinas e brancas. Seu município, seu estado, o país onde você se encontra vai se tornando branco alvíssimo. Os continentes, os mares. Por fim, todo o planeta vai se tornando branco, e esse branco vem de dentro do centro do planeta. A frequência da purificação, da imaculação. Você vê a lua e contempla a lua que cuida das águas, que mexe no campo emocional, agitando essas águas e tranquilizando elas, para que a sujeira possa ser mexida, drenada e limpa, para que haja movimento. E
E acima você vê o Sol, que jorra seu plasma. A Lua e o Sol juntos, em uma só frequência. Sinta o alinhamento. Sinta o centramento acontecendo. Vá trazendo a consciência para o corpo físico que habitam suas sensações, emoções e os pensamentos, sem perder a conexão com esse centramento, com o universo, com o todo, com o Espírito Santo, com Cristo, com o próprio Deus vivo. Vá abrindo seus olhos lentamente, esfregando suas mãos. Bom dia. Rafael, sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando agora aqui. Quero trocar essa frequência nessa música. Muito bem. Vamos nessa. Vamos ver a invocação de Mebarrel. Como disse, nós vamos ler 2 Pedro 2. Nós lemos ontem 2 Pedro 1. Vamos ver como é que segue hoje com 2 Pedro 2. Faça a invocação comigo. Mebarrel, delegaste-nos o poder de construir o futuro segundo as tuas leis. Que eu seja capaz de entender a ira dos meus irmãos humilhados e ultrajados pela injustiça. Que o meu papel na sociedade seja o de destruidor de tudo aquilo que é falso. Mobiliza os meus sentimentos e forças morais para lutar por um futuro cheio de esperança.
Ensina-me, Mebarrel, a fim de que eu seja um dos artífices da tua justiça. Saudações da luz ao segundo coro, ao coro dos querubins, regido pelo sagrado príncipe Raziel, Jeová, querubim, Raziel. Muito bom, queridos. Sinos, a hierarquia superior adora sinos. Então, muito bom. Então ele fala de um trabalhador aqui, né? Eita, nós. É assim. Delegaste-nos o poder de construir o futuro. Então, aqueles nascidos sobre a frequência de Mebarrel têm esse poder de construir o futuro, segundo as leis dele. Poder. Quem é Mebarrel, ao fim e ao cabo? O próprio Deus vivo. São 72 nomes de um único Deus. Lembrem disso. Então, eu seja capaz de entender a ira dos meus irmãos humilhados. Quando eles humilhados, eles vão ficar irados, que a gente possa entender essa ira. Humilhados e ultrajados pela injustiça. Entender essa ira. E aí que o papel seja de destruidor daquilo que tudo que é falso. Ou seja, a verdade. Mobiliza os meus sentimentos e forças morais para lutar por um futuro cheio de esperança. Lutar por um futuro cheio de esperança. Então, esse futuro está diretamente conectado com a esperança. Construir um futuro, segundo as leis dele, com esperança. E conectado com esses irmãos humilhados e ultrajados. Ensina-me, então, a ser um dos artifícios da tua justiça, verdade e justiça. Essas frequências, né? 72 frequências, elas são como também ferramentas que nós precisamos entender. Essas ferramentas. Em que, quando eu me identifico com uma dessas frequências, ou eu necessito dessa frequência, eu invoco ela. Como no círculo integrativo que nós fazemos. Se a gente está precisando de inspiração de uma pessoa que tem boa gestão financeira, por exemplo, eu vou invocar essa pessoa, como a gente faz no círculo integrativo. Essas frequências são iguais. Você saber, olhar, escutar, está estudando, obviamente, e você invocar quando você precisa. Nossa, eu preciso invocar poder da construção do futuro com esperança, verdade e justiça. Mebarrel. Vou invocar essa frequência. Mebarrel. Bom dia, Chile. Vamos ver como é que isso se conecta com 2 Pedro 2? Abra sua Bible aí em 2 Pedro 2. Coraçãozinhos para você também, Chile. Pode soltar esse dedo nesse coração aí que para o Instagram distribuir. E para a lista. Fala, Vera. Fala, Vera Lúcia Cunha. Tá chegando aí. Bom dia, Rosa. Vou chegando. Tarda, mas não falha. Bom. Então abram aí em 2 Pedro 2 ou me escutem, me acompanhem aqui. Vamos ver como é que se conecta isso com a verdade, com a justiça, com o futuro, né? Como que é isso?
que Pedro nos trouxe? Ele começa assim: o perigo de falsos ensinadores. Isso é muito... Antes de começar, eu já vou falar algo aqui, só nesse enunciado, que é importante. Bem importante. Tem algumas coisas que nós precisamos ficar esperto e desperto e compreender. Antes já era assim. Não é que mudou radicalmente, é que a gente está enxergando, a gente está vendo coisas agora que a gente não via. Isso é como as câmeras que filmam determinadas coisas que já aconteciam e a gente não via. E agora as câmeras pegam e mostram pra gente. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, querido. Então, que lindo vocês aqui, a audiência está sendo construída, vocês fazem parte dela. Ó, positivo, muito legal. Se sintam parte, pertencentes. Então, amados, o que acontece? Hoje você vê, tem essa facilidade do cara ter um celular que compra, sei lá quantas prestações, paga R$10 por mês. Uma internet, abre e sai falando. Então, cuidado, né? Pedro está trazendo lá atrás, perigo com os falsos, o perigo de falsos ensinadores. As coisas precisam se conectar. Isso é como luz, entende? Se o circuito da luz não sair lá do interruptor, chegar lá, mas a energia está vindo, e você apertar e acender a luz, não faz sentido, percebe? Uma coisa não junta com a outra, para cumprir o propósito da função. Então, antes de ler aqui, eu já estou dando a letra para vocês, que é importante. Está cheio de gente aí em lugares importantes, hein? São falsos pregadores e ensinadores, e não é só religioso, não estou falando só da religião, estou falando de tudo, como tudo. A pessoa faz um curso de um final de semana, e porque tem tem o dom da comunicação, ter o dom da comunicação não significa ter o desenvolvimento e isso está conectado com um propósito maior. São coisas diferentes. E como é que a gente vê isso? As coisas precisam se conectar uma coisa com outra. E precisa ser para um coletivo. Toda fala que contém a verdade, ela é uma fala não restritiva. Ela não serve para alguns, ela serve para todos. Esses são alguns parâmetros, entende? Da gente se prevenir. Alguns parâmetros. Vamos ver o que Pedro traz aqui, nesse sentido. No passado surgiram falsos profetas. No passado, hein? Ele está falando há 2000 anos atrás, está falando do passado, lá do Antigo Testamento. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamada o caminho da verdade. Percebem? Qual verdade? Aquela que foi, que é e que sempre será. Que eu sempre trago aqui para vocês. Sol é sol, chuva é chuva, ar é ar, macaco é macaco, cavalo é cavalo. Essa é a verdade. Daquilo que foi, que é e que sempre será. Independentemente de qualquer coisa, do que o ser humano pense, se é o ser humano de 2000 anos atrás, de 2000 anos para frente. A obra é a obra, ela continua sendo. Planetas, estrelas, sol, você percebe? A viagem é a conexão com isso. Essa é a viagem, é a conexão com isso.
o desdobramento da conexão com isso. O que o sol, quando penetra a minha fronte, me traz? Quando eu vibro, como nós vibramos hoje, o que faz isso dentro de mim? O que promove dentro de mim? E aí, as pessoas acham que aquilo que está promovendo dentro dela é a verdade que precisa vir para todo mundo, entendeu? É muito doido isso, porque agora me juntou uma coisa, me caiu aqui uma chave, né? De conexão, de algo que eu já sabia, mas nunca tinha conectado isso que eu vou falar para vocês. Muitos de vocês sabem que eu venho da dança, né? E nos anos 90, as pessoas escreviam, nas escolas de dança, escreviam as coreografias para ir para festival, e começou um movimento nesse período de os jurados desclassificarem os grupos de dança, dizendo que estava fora de modalidade. Escrevia lá que era jazz, mas não era jazz. Escrevia que era clássico, dança clássica, mas não era. Dança folclórica, não era. Isso começou a criar um rebuliço na história, porque está desclassificado. A pessoa treinou lá, aquela coisa toda, fez a coreografia, se mobilizou, pagou o festival, vai lá e é desclassificado. Como assim? E não foi um caso, começaram a ser vários casos que acontecia isso. Bom, isso mobilizou a que os festivais pensassem a respeito do que estava acontecendo. E eles chegaram à conclusão que eles precisavam criar uma modalidade a mais nessa história. Para que as escolas colocassem tudo absolutamente que eles não tivessem certeza que não fosse aquela modalidade, dança flamenca, por exemplo. Eu tô misturando uma outra coisa aqui e não é flamenco puro, não é dança clássica pura. Então escreve nessa dança livre. Criaram uma modalidade chamada dança livre. Era livre. Modalidade livre. Ali poderia, não tenho certeza, coloco lá, livre. Essa modalidade livre se transformou em dança contemporânea que a gente conhece hoje. A dança contemporânea nasceu mais ou menos dessa forma, como eu estou dizendo para vocês. Em movimentos livres, que não era uma coisa, não era outra, etc. Bom, mas isso, só para um dado histórico. Esqueci o nome da figura. Nossa, veio e fugiu. Nossa, fugiu o nome. Bom, tem uma bailarina famosa. No começo do século passado, fugiu completamente. Estou com Marta Graham na cabeça, mas tinha uma bailarina no começo do século passado que já fazia isso. Só como na história. Que vinha na Revolução das Artes, etc. lá atrás. Por que eu estou conectando isso? Isadora Duncan, lembrei. Então Isadora Duncan já fazia isso. Ela revolucionou completamente a dança no começo do século passado. Era um movimento, né? Ela só representava um movimento. Por que eu estou conectando isso? Porque a dança contemporânea, ela se transformou, por causa dessa questão livre, ela se transformou numa coisa, posso fazer qualquer coisa. Então, o sujeito, entendeu, ia para a floresta e aí o passarinho pousava no ombro dele. E ele tinha uma experiência com aquele passarinho pousando no ombro dele. Ele teve aquela experiência. Percebe? Aí ele achava que ele tinha que levar isso para o palco, porque todo mundo ia ter a mesma experiência que ele teve. Aí colocava lá, entendeu? Um passarinho descendo, voando no ombro, ficava olhando o passarinho
E aí, achando que todo mundo na plateia ia entender aquilo. Aí todo mundo ficava com aquela cara de pastel, não entendia nada. E aí começaram a vir coisas, obviamente junto com o teatro do absurdo, que eram absurdas em cena, mas que não tinha conexão com nada. Não juntava Léo com Creu, né, a história. Então, o que acontece? Não fazia aquilo que tinha que ser feito. Uma coisa é a sua experiência, outra coisa é o que é. Como você vai transmitir isso é aquilo que conecta com todos. Senão, não funciona. Falsos profetas. Então, não teve essa experiência, mas fica pregando que teve a experiência, né? E trazendo coisas que não funcionam, não ligam uma coisa com outra. Vocês entenderam a pegada? E aí me trouxe claramente, sabe, que é um movimento muito parecido com essa questão da dança contemporânea. Muito parecido. Em sua cobiça, versículo 3, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha que doido. Há muito tempo a sua coordenação paira sobre eles. Condenação paira sobre eles. E a destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que transgrediram. Não poupou nem os anjos que transgrediram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, e preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Gomorra e Sodoma, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontece com os ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com os procedimentos e desajustes dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Justiça. E aí a gente lembra do que nós lemos em Abraão, né? Com Sara. Senhor, se tiver 45 justos ali, você ainda assim iria destruir todo Sodoma e Gomorra? Se tivesse 45, eu não faria nada ali. Se tivesse 30, se tivesse 20, se tivesse 15, se tivesse 10, se tivesse ao menos 5, Senhor. Se tivesse 5, eu não faria nada ali. Eu fico pensando nessa história, entendeu? Abraão batendo papo com Deus. Oh, Deus, pelo amor de Deus. Mas se não tivesse, se tivesse 5 ali, pelo menos 5, entendeu? Milhões de pessoas que estão lá. O Senhor ainda assim destruiria a cidade? Se eu não tivesse 5, eu não destruiria. Então, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são justos, sai daí, entendeu? E não olha pra trás. E não olha pra trás, ele falou. Teve gente que olhou pra trás. Não olhe pra trás, que você vai virar cinza também. Ou seja, aqui tem uma chave importante. Se aparte daquilo e destrói as pontes. Não volte para aquilo. Se afaste, ok. E se destrua as pontes para não voltar nunca mais. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do acerto de contas, da causa e do efeito. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e que desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Uau! Porque uma coisa é transgredir. Isso não pode de forma alguma gerar culpa na gente. Tem que gerar responsabilidade. E aí sim.
precisa compreender, sabe, isso, do nível de consciência, de tomar consciência da transgressão e de entender que você está num processo de purificação, de consciência e purificação. Outra coisa é os inconscientes, que não têm absolutamente nenhuma consciência e acham que justiça é uma bobagem, que Deus não existe, que tem que viver a carne pela carne, etc. Esse é um grupo que está perdido e ignorante. Esse é o lado direito de Cristo na cruz, entendeu? Senhor, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a história. Agora, tem um outro tanto de pessoas aí nesse mundo que já sabe o que tem que fazer, porém não faz o que tem que fazer. Sabe, já recebeu todas as instruções, porém não faz o que tem que ser feito. Esse, cara, já é uma categoria diferente e a mão vai ser pesada da causa e do efeito na história. E tem outros que sabem e pregam o contrário e arrastam pessoas para esse mesmo lugar. Bom dia, Luma? Nunca sei o... Luciana. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda. Cara, esse tá lascado na história. É isso que ele tá falando. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela força da corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, causa e efeito. É simples assim, como tudo acontece, desde que mundo é mundo, desde que o universo é universo. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódonas e manchas, regalando-se em prazeres quando participam em festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de transgredir. E sempre eu lembro essa imagem de Noé, construindo a arca, ali sendo justo, construindo a arca, e do outro lado, bom dia, Thaís, e do outro lado tá lá, né, o povo, só na festança. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com a voz humana e freou a insensatez do profeta. Olha que maluquice isso. Bom dia, Fernando. Esses homens são fortes, sem água e névoa, impelida pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. E aqui é causa e efeito. Esquece isso de... Duas coisas. Deus já fez tudo que tinha que ser feito aqui. Segue aí. Vocês têm tudo o que precisa. E segundo, ele tem mais o que fazer. Tem uma coisa chamada causa e efeito. É simples assim, cara. Estado vibracional da causa e do efeito. A escuridão das trevas estará reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem do erro. Percebe? É isso que eu estou falando, cara. Essa é uma categoria que vai sofrer mesmo na história. Porque não é só transgredir, entendeu? Transgride e arrasta outros conscientemente para a transgressão. Essa é a grande sacada, para a injustiça. Prometendo-lhes liberdade, hein? Prometendo-lhes liberdade.
Lembre, o que é liberdade? É apesar de eu poder fazer tudo, fazer aquilo que tem que ser. E quem faz isso? Quem é maduro. Quem tem consciência plena e pura. Apesar de ter liberdade e de poder fazer tudo o que posso fazer, faço o que tem que ser feito. Ontem eu falei sobre isso. Vocês imaginam que eu acordo desperto, esperto, que legal, que lindo, 4h30, 4h15, eu vou fazer o programa, estou tão alegrinho, às 4h15 levantar e fazer o programa. Só que não, entendeu? Tem dia que sim, que eu consigo dormir 9 horas, etc, durmo bem, o corpo está descansado, está tudo alinhado, etc. Eu acordo desperto, esperto. Mas, gente, não se iludam, né? A tentação, o desajuste, o cansaço, isso está para todo mundo. Então, apesar de eu ter liberdade, minhas filhas estão grandes, eu não moro com ninguém, eu poderia ficar. Não vou fazer o programa hoje. Não, vou ficar aqui, gostosinho aqui na cama, frio pra caramba aqui em São Paulo. Apesar de poder fazer tudo, fazer o que tem que ser feito. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Cristo Jesus, encontram-se novamente nelas enreidados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Presta atenção. Essa é a história, entendeu? Por isso que tem um ditado que fala: salve a ignorância. Porque a partir do momento que você designora isso, que você conhece, você tem uma outra responsabilidade. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se nele que é verdadeiro o provérbio, abre aspas, o cão volta ao seu vômito, fecha aspas, e ainda, abre aspas, a porca lavada volta a revolver-se na lama, fecha aspas. Vocês percebem? Né? Então, tem dois princípios, claro e pleno, sabe? O princípio do amor e da justiça, que é comungar o Cristo vivo dentro de nós. Uma vez conhecidos esses princípios e comungados dele, nele nós precisamos permanecer, mesmo que não 100% do tempo. Mesmo que não 100% do tempo. Mesmo que a gente não dê conta 100% do tempo. É isso que eu quis dizer. Deixa eu baixar aqui isso aqui que está me incomodando. Mesmo que não 100% do tempo. Porque a gente não dá conta ainda. Mas vai drenando, vai limpando. Mas o caminho é esse. Pegaram? Quem tá comigo aqui? Bota aí o seu trevinho feliz. Deixa eu ver. Aqui, Rosa tá aqui, Vera. Eu só deram. Ô, Luzia Solange, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Então, Bebarrel fala desse estado de justiça, de construir um futuro cheio de esperança, mas por meio da justiça e da verdade. A verdade que é, que foi e que sempre será. É isso. Pegaram? Pegaram a chave? Hã?
Joel, que está comigo aqui, Joel Batista, desde o princípio, está aqui comigo, irmão. Pegou. Bora lá? Vamos fazer nossa conexão das 6 horas, que já passou. São 6h17. Repita. 6h17. Jovem Pan. Eu lembro do meu pai. Adorava Jovem Pan. Pra mim era engraçada aquela cena do carro, ele escutando Jovem Pan. Aqueles caras falando. Eu achava curioso aquilo, diferente. É engraçado, porque o povo é descoberto. Aí se manda. Muito bom. Fechamos nossos olhos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo. Deus Pai e Deus Mãe dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar das dificuldades e obstáculos, para revelar a nossa identidade, nos aproximarmos cada vez mais da Tua divina presença, mas sobretudo para nos colocarmos como servidor da Tua obra e da Tua paz. Pois maior é aquele que serve, e essa sempre foi, é e será a suprema aventura de qualquer ser. Saudações da luz, a 14ª frequência, Senhor Mebarrel. Saudações da luz, a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael. Arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Saudamos nossos mestres e guias que nos acompanham. Senhor, Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Tu deita-nos em verdes passos, guia-nos mansamente em águas tranquilas. Refrigera nossa alma na vereda da justiça e deita-nos em verdes campos, nos protegendo com Tua espada. Ainda que andamos em vales sombrios no plano da terra, nós não tememos mal algum, porque Tua vara e Teu cajado nos consolam. Já preparastes uma mesa perante nós, diante dos nossos inimigos internos e externos. Já ungiste nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda. Da presença e da frequência da Sua divina fonte. Conectados a Ti estamos, e assim bebemos da verdade e da justiça. Moramos e moraremos longas eras na Tua casa. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. Tu és a honra, a glória e o poder, a porta viva e aberta que mal algum pode fechar. Nós saudamos a Leuviahá, a 19ª frequência, a Mebarrel, 14ª frequência, e a Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, morada do nascer do sol, dos ventos de Paraldo, do frescor do amanhecer. Que essa Trindade alada dê as mãos e faça aquilo que tem que ser feito por nós e por toda a humanidade. Possamos nos transformar cada vez mais num pilar de luz no Lai Oeste, comungando a harmonia, o amor, a justiça, a compaixão e a misericórdia. Os princípios do sagrado e do divino, acessando o perdão a nós mesmos, o amor a nós mesmos e a justiça a nós mesmos. Construindo um caminho de um amor justo e de uma justiça amorosa. Uma forma
que expande a sua luz a todos aqueles que chegam à nossa volta, não os cegando, mas iluminando, aquecendo seus corações a partir de nossa luz, que vem do mundo do alto. Do ponto de luz da tua mente, Senhor, que flua a luz à mente de todos os homens. Do ponto de amor do seu coração, que flua amor ao coração de cada homem, que volte todos os arquétipos do amor no plano da terra, no centro onde a tua vontade é conhecida, que possa guiar as nossas pequenas vontades e os propósitos que os 144 mil mestres conhecem e servem. Aqui do centro que conhecemos como raça dos homens, do centro de nós mesmos, do centro do nosso sistema, da galáxia e do universo, que cumpra-se o plano de amor e cumpra-se o plano de luz e que mure-se a cele-se a porta onde possa existir o mal. Que a luz, que o amor e que o poder se restabeleça no plano da terra. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Que se aparte e se afaste qualquer energia mal qualificada de nós. Que rompam-se agora todos os laços, seja físico, energético, material, que não esteja conectado à nossa missão. Que se afaste agora, decretado está em nome daquele que foi, que é e sempre será. Que na mesma medida se aproxime todos aqueles conectados à nossa missão, que é verdade, amor e justiça, que é servir ao próximo como servir a si mesmo. Que o universo traga tudo, absolutamente tudo aquilo que nós precisamos, em abundância e prosperidade, que é sua própria natureza. Respira fundo, solta e vai abrindo os olhos lentamente. Esfrega suas mãos, tudo está mais claro. Uau! Muito bom, amados. Assim é. Muito bem. Alguma pergunta que não quer calar? Senão nós vamos para o aprofundamento, que se dá na área de membros do nosso canal do YouTube. Os membros recebem um pouco mais aí, a gente aprofunda, faz a leitura das chaves enoquianas. Vou falar hoje da 14ª frequência, que tem a ver com a temperança. Frequências da temperança, do renascimento, conectados. Alguma pergunta que não quer calar? Vera Lúcia só passou por aqui ou por aí? Cunha. A Rosa tá com a gente, forte e firme, hein, Rosa Vilela? Bora lá, vamos para cima? Micaelilu, vamos ler sobre Micaelilu, Roquimar, Micaelilu. A sabedoria de Micael, compartilhada com os santos. Quem são os santos? Os escolhidos. Então, se você ainda não é um membro do canal, se torne um membro do canal para estar conosco em conteúdos exclusivos para membros do canal, como esse que vai acontecer agora, o nosso aprofundamento. Bora lá? Vamos para cima? Vocês do Instagram, um beijo, seus lindos. Lembre, hoje, segundo encontro da terceira base, de 4 bases de tudo, que é o livro que eu acabei de lançar, está lá na bio. Tá na bio, se você pegar o livro e dar uma lidinha nele. As 4 bases de tudo, do caos à plenitude. Belezura? Vai lá, pega o livro e hoje à noite às 28, segunda palestra da terceira base, terceiro fundamento, que é nossos objetivos de vida, nossa profissão, nossa produção com o mundo.
Essa é a terceira base que nós estamos falando. Tem um encontro hoje e amanhã. 3 lives para cada um dessas bases. Viu, Paulo? Se você não pegou meu livro, psicólogo querido, esse é um amigo de trabalho. Eu sou um psicopedagogo, Paulo é um psicólogo, tamo junto. Até depois do final. Eu gosto desse povo que entra e sai. Um beijo na alma. E vocês aí, seus queridão. Deixa eu ver aqui. Bora para a área de aprofundamento? Bora. Tchum, 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 para. É isso. Muito bem. Eu vou fechar esse link e já vou abrir o outro. Beleza? Hoje vocês vão fazer um café comigo. Querem fazer um café comigo? Fala aí, Schultz. Deixa eu ver aqui. Vamos nessa? Minha filhota me dando bom dia. Bom dia, filhota linda. Gabizota. Um beijoca pra ela. Vamos nessa. Fechar esse link e abrir o outro. Para a área de membros, tá bom?